Boa noite, queridos irmãos. Dou graças a Deus porque vocês estão aqui e dou graças a Deus porque eu estou aqui. O meu pai se converteu jovem, casado de novo, com filhos pequenos, e quando eu nasci ele já era crente. Durante toda a sua vida ele serviu a Deus e nos levou para a igreja. Quando ele estava com 82 anos, ele sofreu um AVC. E depois desse AVC, ele ficou na cama por 2 anos até morrer. Então ele viveu 2 anos sem ir à igreja. E eu fico pensando que ele ficava triste, né? Irmãos, muitos de nós não valorizamos os cultos e um dia vamos ficar tristes na cama, sabendo que alguns estão aqui e nós não estaremos. Então é uma bênção estarmos aqui. É maravilhoso estarmos aqui. Porque é um privilégio. Temos saúde, temos tempo, temos oportunidade. Um lugar bonito, um imóvel bonito. Na terça-feira estivemos aqui reunidos com as crianças que vêm para serem assistidas e jogarem futebol. O nosso espaço bonito. E graças a Deus porque alguns não deixam de aproveitar. É claro que muitas vezes não aproveitamos porque não podemos, né? Como os enfermos ou os que trabalham. Durante muito tempo eu fiz plantão à noite, mas eu sempre deixava o dia do culto de oração e não pegava plantão nesse dia. Então eu vinha. Mas se houvesse alguma emergência, algum problema, eu não poderia vir. Então eu estou dizendo que eu dou graças a Deus por estar aqui. E dou graças a Deus porque os irmãos estão aqui. E fico preocupado e peço a Deus a bênção para aqueles que estão impedidos por sofrimento. Por sofrimento. Como é o caso do irmão Márcio, né? Sofrendo tanto suas dores. Ele me falou que houve um período, agora não sei se ainda está assim, mas ele falou que houve um tempo da doença dele que ele tomava 28 comprimidos por dia, né? E com muitas dores não poderia vir à igreja. E ele vem à igreja, estava domingo aqui, e a gente olha para ele e percebe que ele está com dor. Mas como o salmista diz que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar, nós estamos no lugar certo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e nos dê sua sabedoria. Tenho o privilégio de transmitir a palavra. Tenho o privilégio de estudar a palavra de Deus e comunicar para vocês que estão aqui agora e para aqueles que depois ouvem. Eu sei de alguns irmãos que não têm vindo, mas acompanham pela tecnologia os estudos e os momentos de oração. Na quinta-feira passada, estudamos o Salmo 102 e o estudo foi dividido em 2 partes. Fizemos uma primeira parte até o versículo 17 e hoje deixamos para a segunda parte, que é do versículo 18 ao versículo 28. O salmista, nesse salmo, ele usa o método profético. O profeta, ele interpreta o presente dele e mostra o futuro. Ele mostra para o futuro. O profeta interpreta o que está acontecendo naquele momento e chama a atenção das pessoas para os tempos futuros. Esse é um salmo de um sofredor. Ele fala do seu sofrimento, ele fala das suas angústias, ele ora, ele fala de Deus e ele mostra para o futuro, um tempo do futuro. Essa é a função do profeta. Hoje eu estava lendo, meu querido irmão, que no período de 1450 anos, desde Moisés é o primeiro profeta reconhecido biblicamente, de Moisés até João Batista, que foi o último profeta,
1450 anos. Sabe quantos profetas? 16. Um profeta a cada 90 anos, se fosse dividir dessa forma. Hoje você tem profeta aos milhares e milhares e milhares. Ora, se Deus demorou 450 anos, 1450 anos, para mandar 16 profetas, e agora está chovendo profeta, eles devem ser falsos. Porque Deus não manda chover profeta. Eles devem ser falsos. De Zacarias até João Batista, 400 anos. Durante 400 anos Deus não mandou nenhum profeta. Mas quando ele mandava, o profeta tinha que ser fiel, interpretar as coisas de acordo com a visão de Deus. O mundo e a história se passa e cada um percebe de acordo com o seu entendimento. O profeta tinha a obrigação de mostrar os fatos de acordo com o entendimento de Deus. Como é que Deus vê isso? Como é que é a opinião dele sobre o que estava acontecendo? E na visão do profeta, no caso do salmista, tantos problemas, tantas dores do que se passava na vida deles. Nós falamos que o salmo pode se referir ao rei Davi, que é o autor do salmo. Ele pode se referir a um descendente de Davi, ao povo de Israel, ao salmista e ao Messias. Esse salmo pode se referir a esses personagens. E o salmista aponta para um elemento que é o elemento messiânico. Quer dizer, um tempo vindouro da vinda do Filho de Deus, da vinda do ungido, da vinda do Messias. E nesta exposição de sofrimento dele ou de outros, porque quando o salmista pede a Deus, ele ora pelas suas aflições, está dizendo que nós também devemos orar quando estamos aflitos. Os servos de Deus pediram socorro. Então, até hoje, os servos de Deus pedem socorro. O salmista pediu socorro e apontou para o futuro. Um tempo quando viria o Cristo e uma nova era. Então, isso está nos versículos 18 ao 28. Diz assim: escreva-se isto para a geração futura. Eu agora estou com problema, estou orando, mas eu quero que vocês olhem para frente. Tá? Olhem para o futuro, olhem para frente. Então ele disse: escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Senhor. Tá? Então, há uma situação difícil, uma situação de dor e sofrimento, mas isso deve ser escrito, deve ser anotado, porque em algum momento alguém vai louvar a Deus pelo seu cuidado, pela sua bondade. Pois olhou do alto do seu santuário, dos céus olhou o Senhor para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se congregarem os povos e os reinos para servirem ao Senhor, ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. É uma palavra de dor, de sofrimento. Eu clamo: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como a roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada. Uma das coisas que nós falamos na semana passada foi que, se nós dependemos de alguém, se nós vamos a alguém pedir um socorro, precisamos conhecer esse alguém, essa pessoa. Então, é fundamental que aquele que depende de Deus conheça a Deus.
Você não vai se sentir tranquilo de pedir socorro a um estranho. Pedimos socorro àquele a quem conhecemos. Por isso o salmista fala de Deus. A pessoa que depende de Deus conhece Deus. E então ele fala de Deus, o Deus que ele conhece. E aqui nesta parte dos versículos que eu mencionei, dos versículos 15 ao versículo 28, na verdade, o salmista manda a gente olhar para os tempos vindouros, para o futuro. Então, um olhar para um futuro distante, que é a era messiânica. O profeta interpreta o presente e indica o futuro. Então, essa era a função do profeta. O profeta era um intérprete da história. Ele olhava o que estava acontecendo e dizia qual era a opinião de Deus. Por exemplo, vinha uma praga de gafanhotos, comia a plantação, tinha muita fome. E o profeta ia dizer o que Deus achava daquilo. O que Deus acha disso? Uma praga de gafanhotos comendo a plantação e as pessoas passando fome. Qual é a opinião de Deus? A opinião de Deus é o seguinte: eu mandei praga de gafanhotos por causa da maldade das pessoas. É a interpretação do profeta. Certo? Um biólogo, um estudioso dos insetos ia tentar uma explicação biológica para que aqueles gafanhotos viessem. Mas o profeta diz: não, a interpretação não é essa. Isso é um ato de Deus, porque o povo está muito mal e merece castigo. Por isso vão ficar com fome, os gafanhotos vão comer. No livro de Joel, então lá está lá, Deus mandou os gafanhotos. Essa era a função do profeta. Mostrar para o povo a opinião de Deus sobre o que estava acontecendo. Nós hoje, conhecendo a palavra de Deus, podemos ter uma ideia do que Deus pensa. Por exemplo, políticos mentirosos. Eu sei o que Deus pensa disso. Eu não preciso de um profeta vir aqui me dizer. Eu já sei porque a Bíblia mostra o que Deus acha dos mentirosos. Porque na palavra de Deus, a mentira é gestação diabólica. O diabo é o pai da mentira. Então, todo aquele que coloca uma fake news está agindo como filho do diabo. Então, eu não preciso do profeta. Eu já sei, está interpretado. Pois bem, o salmista aqui, então, ele olha para o futuro, para a era messiânica, e ele interpreta o presente, o que está acontecendo, e olha para o futuro e mostra como podemos compreender o futuro à luz do que o profeta explica a respeito da opinião de Deus. Então, aquele que ora deve conhecer Deus. Então, é por isso que é muito importante na vida cristã a palavra, não é? A palavra. Um paciente meu falou que ele estava numa igreja, ele se converteu numa igreja e ficou naquela igreja o tempo todo, e um dia ele foi numa outra igreja. E ele ouviu pela primeira vez a pregação do Evangelho. A pessoa leu a Bíblia e explicou. Aí, quando ele voltou para a igreja dele, chamou o pastor. Pastor, eu fui na igreja tal, teve pregação. Aqui a gente não tem pregação. É lindo. O pastor foi lá, leu a palavra, explicou para a gente. Pregação, a gente aqui não tem. E o pastor disse: não, eu não estudei isso, eu não sei pregar. Então o senhor vai estudar, vai aprender, que a pregação é necessária. Então o profeta, Deus escreveu para nós e devemos ler e comunicar, para que aquele que precisa de Deus conheça. Você não deve pedir socorro a alguém que você não conhece. Conheça o Senhor pela palavra. A maior riqueza da igreja é a comunicação do Evangelho. Não tem outra. Opinião, ideologias, coisas da cabeça. Irmão, você lembra que quando eu falei sobre heresia? O que é heresia? Alguém se lembra? É uma opinião que alguém tem e quer colocar ao lado da verdade. Aqui está a verdade de Deus e aqui está a opinião de alguém, que é a heresia. Heresia é uma opinião não autorizada. Então, quando alguém diz assim: as viúvas e os viúvos não devem se casar,
Deus me revelou que vocês vão reatar o seu casamento no céu. Então, se você ficou viúvo, continue viúvo, porque a sua mulher que já foi para o céu está te esperando lá. Quando você for para o céu, você reata o casamento. Isso é a opinião dele, porque Jesus falou, no céu não se casa nem se dá em casamento. Essa é a opinião e aqui é heresia. Pois bem, o que o salmista fala? Ele aponta para o futuro e explica o tempo do Messias. O tempo do Messias. Então, algumas lições sobre isso. Primeiro, os atos bondosos de Deus na restauração do povo de Israel, que haveria uma restauração, deverão ser relatados para a geração que virá com a era messiânica. O salmista diz que Deus tinha um plano de mandar alguém que pudesse ensinar plenamente a verdade, que era o seu filho. Jesus veio ao mundo para deixar muito claro qual era a vontade do Pai. Ele disse, ninguém conhece ao filho, ninguém conhece o Pai senão o filho. Eu sei exatamente o que o Pai fala. Então vou dizer exatamente o que ele fala. Eu vim para isso. Jesus veio para isso. Eu vim para dizer, porque eu sei o que o Pai fala. Eu sei qual é a palavra dele. Então eu vim para dizer a palavra do Pai. Então Jesus vem para isso. E o salmista faz uma previsão dessa época, quando o Filho de Deus virá para dizer exatamente o que Deus ensina. Apesar disso, há tantos ensinos, tantas falsidades. Outro dia tinha um pastor falando na televisão, não sei se era pastor. Você pode ter tudo o que você quer, você não tem que sofrer, você não tem que ficar doente. Isso é heresia, porque Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. A palavra do Filho de Deus é que a aflição acompanha todas as criaturas. E eu começar a pregar que você vem para a minha igreja, você não tem aflição, você ter tudo que você quer, isso não é da palavra de Deus. Então o salmista diz assim, virá o Messias para dizer a verdade. O que ele disse é a verdade. O meu reino não é deste mundo, essa é a verdade. Essa é a verdade. No céu não se casa nem se dá em casamento. O céu é uma realidade espiritual. E essa pessoa até ficou sendo uma piada, porque ele falou, se no céu for reatar casamento, eu nem quero ir para lá. Quero ir para lá. Faz essa brincadeira, essa piada. Então, os atos bondosos de Deus na restauração do seu povo devem ser relatados. Eu não posso... Quando eu fui para o seminário, eu era jovem, e eu falei, eu quero ensinar a palavra de Deus, mas eu quero aprender. Eu quero relatar o que eu aprendi da palavra. Eu quero saber estudar a palavra. Eu quero aprender como descobrir o que a palavra diz, que eu não sabia. Então, eu fui para isso. Então, eu não posso deixar de relatar o que a palavra relata. É obrigação do cristão entender o seu Deus. Para entender o seu Deus, tem que saber conhecer dele, tem que estudar dele, tem que ler sua palavra. E não ficar seguindo opiniões. Não ficar seguindo opiniões. Eu estava ouvindo um moço falando, eu vou buscar a palavra. Saiu do local onde ele estava, porque iria para a igreja dele buscar a palavra. Então ele ia lá consultar um ancião, para dizer a ele, dar orientação a ele sobre o que ele precisava fazer. Então ele foi buscar a palavra. Mas o ancião é desses que tem a palavra na cabeça dele, não a palavra da Escritura. Eu fui observar e fui saber depois que, sabe qual era a palavra que ele queria buscar? Ele queria vender um carro que valia 20 mil por 25. E foi buscar a palavra para saber como é que ele poderia vender um carro que vale 20 por 25 mil. Era essa palavra que ele queria buscar. Não é a palavra de Deus, porque as pessoas, Jesus falou que os gananciosos, essas pessoas que estão em busca de poder e riqueza e fama, que elas são fora do reino. O reino é dos humildes, dos puros de coração, dos limpos. Daqueles que são misericordiosos, o reino é desse.
Esse é o reino de Deus. Então, aqui o salmista ele dá a entender que o servo de Deus, que depende de Deus, que precisa de Deus, que vai pedir socorro a Deus, precisa conhecer o Deus, conhecer Deus. E conhecemos Deus através das informações do Filho. O que eu sei de Deus foi o que o Filho dele me informou. Eu não adivinhei, não sonhei. Um gato. É o que está informado através da palavra de Jesus, dos evangelistas e dos apóstolos. O que eu sei de Deus é informação do Filho. Se você quiser saber alguma coisa do meu pai, a melhor pessoa para informar sou eu, que vivi com ele, é meu pai. Eu sei, conheci meu pai. Conheci meu pai. Então eu não posso, o salmista diz assim, você não pode depender de Deus e orar de Deus, achando que Deus é uma coisa que não é. Achando que Deus apoia os exploradores, achando que Deus está de acordo com os mentirosos, achando que Deus está de acordo com os desonestos, achando que Deus está de acordo com os falsários. Eu não posso, eu tenho que ir a Deus, o Deus da Escritura. Bom, a segunda discussão é a seguinte: o fato de Deus estar no céu e nós aqui na terra não impede que Ele cuide de nós. Esse sempre foi um grande problema para o ser humano, que ele precisa de Deus, mas Deus está além, está no céu. Então nós estamos aqui e Deus está no seu santuário celeste, além do universo. Os cientistas estudam para saber o tamanho do universo, até onde vai o universo. Pois bem, Deus está além daquele até onde vai o universo, porque Deus não faz parte do universo. Deus não faz parte da natureza que Ele criou. O Criador, Ele não criou algo do qual Ele fizesse parte. Deus não está no copo d'água, Deus não está na rosa. E as pessoas colocam, Deus está aqui, água ungida, bebe essa água. Você sabe, isso é falso, é diabólico, é mentira. O salmista diz assim, Deus está além do universo. Mas, mesmo assim, Ele pode cuidar de nós. Isso aqui é maravilhoso. Deus está tão longe e cuida da gente com tanto cuidado. Ele está além das galáxias, dos quasars, dos buracos negros do universo. E a ciência fica sabendo até onde vai o universo. Bom, a gente não sabe até onde vai o universo, só sabemos que Deus está além. É isso que o salmista diz. Mas Ele estando lá, ainda assim, Ele cuida de nós. Isso é maravilhoso. Pois bem, o salmista diz que Deus cuida de nós. Os antigos pagãos que usavam os deuses, por exemplo, o pai de Abraão, Tera, a história, os judeus contam, não está na Bíblia, mas os mestres judeus contam que Tera, o pai de Abraão, era pagão, era politeísta, fabricante de deuses. Que Tera ganhava o dinheiro, a vida dele era essa, ele era um fabricante de deuses. E Abraão tinha que ajudar na fábrica de deuses. E Abraão ficava revoltado com aquilo. Abraão descobriu o Deus único, então ele discordava do pai. O pai vendia a Deus e ele só acreditava num Deus que está além do sol. Pois bem, as pessoas encomendavam os seus deuses. Eu quero um Deus para cuidar da minha casa. Ele fazia. Eu quero um Deus para cuidar do meu cavalo. Ele fazia. Eu quero um Deus para proteger na viagem. Ele fazia. E as pessoas escolhiam lugares para colocar os deuses. Então, quando eles chegavam em casa com aqueles deuses fabricados, ele falava, esse aqui vai ficar bem na varanda. Aí colocavam aquilo na varanda. Peraí, esse aqui vai ficar bem no quarto. Aí tinha Deus no quarto. Então tinha Deus na varanda, Deus no quarto, o Deus na sala, o Deus na cozinha, o Deus na rua, o Deus no jardim. E os deuses ficavam ali. O salmista diz, não, está além. Muito além.
Deus não se confunde com a criação que ele fez. O que ele criou é a criação dele, não é ele. Porque ele é autossuficiente, ele é autoexistente, ele é eterno. Desde o início, todo cristão sabe disso. Costuma-se dizer que os judeus nos legaram o monoteísmo, o Deus único. A crença no Deus único veio dos judeus. Abraão, os patriarcas, Moisés, então essa ideia. A ideia de Deus múltiplo, um no jardim e tal. E quando as pessoas mudavam, elas colocavam nos camelos, nos cavalos, seus deuses. A coisa mais importante na mudança eram os deuses, botavam nos seus cavalos, nos camelos, para levar os seus deuses. E o salmista diz assim, Deus está no santuário. Então, apesar de estar no santuário, apesar de Deus estar além, Ele cuida de nós. Então é um paradoxo interessante, que nós nos ajoelhamos no nosso quarto, imaginamos todo o universo, todas as galáxias, todas as estrelas, imaginamos o nosso Deus além de tudo isso e sentimos a mão dele nos segurando, nos levantando. Às vezes a gente está com uma dor terrível, né? A gente ora e Deus dá o sono. Você dorme. Você está sem emprego, você ora e Deus cuida de você. E você não perece, você não morre de fome. Pois bem, isso é muito importante. Versículo 19 a 20 que diz, né? Aqui está, vou ler para você. Pois olhou do alto do seu santuário dos céus olhou o Senhor para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o teu louvor em Jerusalém. Então, o Deus que está no santuário além do universo, Ele cuida. Isso é a base da fé cristã. Se nós tivermos outro tipo de fé, tudo bem. As pessoas podem crer do jeito que elas quiserem. Mas não pode chamar de fé cristã, herança de Jesus e dos apóstolos. Uma coisa é a pessoa ter sua religião, ter sua fé. E outra coisa é dizer, eu tenho a fé que foi legada por Jesus. A fé do cristão. Nós aceitamos o Evangelho para sermos cristãos. Nós somos falsos. O apóstolo Paulo fala dos falsos cristãos, que seguem filosofias, seguem religiões pagãs, seguem práticas abusivas e se dizem cristãos. Paulo, não, esses não são cristãos. Eles dizem que são, mas eles não são. O terceiro é que os oprimidos são objetos da preocupação por parte de Deus. É o verso 20 que Deus mostra que para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte, Deus é o Deus que cuida dos sofredores. Okay? O item 4, a resposta aos atos bondosos de Deus deve ser o louvor de seu povo, Israel, e de todos os povos aos quais estes atos são reconhecidos. O que o salmista diz é assim, Deus abençoou o povo dele. Israel é o povo dele. Então Israel louva a Deus por causa dessa bênção. Mas os outros povos tomam conhecimento disso e também louvam a Deus, o Deus de Israel. Isso é interessante, porque a nossa crença em Deus e as bênçãos que Deus nos dá serve de testemunho para os outros povos. E foi assim que, através dos séculos, cada povo no mundo inteiro foi ouvindo de Cristo e foi aceitando o Evangelho. E o Evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. Você vê algumas notícias sobre o Evangelho em alguns lugares que antes eram pagãos, por exemplo, a Coreia. Na Coreia, os crentes são muito sérios, são muito fervorosos. Igrejas enormes.
Pessoas que ouviram o que Deus fez ao seu povo em outro lugar. Nós queremos. Nós queremos. Deus abençoou o seu povo desde Moisés, livrou do cativeiro no Egito. A gente quer isso. Nós queremos isso. Então, a resposta dos atos de Deus, dos atos bondosos de Deus, é que o seu povo e também os outros povos. O salmista conta, né, do Salmo, acho que é 126, que diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Olha como Deus está abençoando esses crentes. Eu era um adolescente crente, era um jovem crente, e os meus colegas reconheciam que Deus me abençoava de uma forma especial. Eles percebiam isso. E quando estavam em sufoco, eles vinham para perto de mim, achando que o Deus que me abençoava ia abençoá-los também. Então, nós cristãos devemos viver de tal maneira que o mundo lá fora olhe para nós, veja que Deus cuida de nós e fiquem admirados e queiram também esse cuidado. Bom, para continuar, para caminhar para o final, o item 5 diz que o salmista insiste em seu lamento. Nos versículos 23 e 24, ele continua lamentando. É sobre o ensino da oração. E o apóstolo Paulo e os outros apóstolos falam sobre a oração contínua. Se você ora, conta para Deus os seus problemas. Hoje. Amanhã, você ora, conta para Deus os seus problemas. Sábado, você ora, conta para Deus os seus problemas. O salmista faz isso, a cada dia ele conta. Cada dia ele ora. A cada dia ele busca. Essa é a lição dele. Eu oro, busco. Então, é uma busca repetida, né? O lamento deve ser persistente. Eu lamento hoje, lamento amanhã. Hoje nós estivemos com uma pessoa que tem sofrido depressão pela morte da sua família, pessoas que perderam e ela tem depressão. E é uma pessoa que precisa estar pedindo até que ela se cure, porque ela adoeceu de depressão pela perda da família. Finalmente, Deus, o universo e o homem. O salmista faz um paralelo entre Deus, o universo e o homem. Deus é o fundador do universo. Verso 25 diz: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então, esse é o Deus fundador do universo. Deus é eterno, verso 27. Mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Irmãos, uma coisa interessante. O universo não digamos assim, inviolável, digamos. A natureza que Deus criou, aqui ele diz que como um vestido fica velho, assim o universo também envelhece. Agora nós temos calor que está matando muita gente nos Estados Unidos. Irmãos, fiquei assustado. Uma pessoa sente muito calor, ela fica confusa por causa do calor, ela desmaia, ela cai no asfalto. O asfalto está a 70 graus e ela fica queimada. Quando ela é encontrada caída no asfalto desmaiada, ela é levada para o hospital com graves queimaduras. Então o universo ele é instável. Isso é problema meu? Não, é coisa de Deus. Ele criou assim, está criado assim. E nós nos adaptamos a isso. Então o universo não é, digamos assim, inviolável. E o versículo diz, vamos ver aqui, eles perecerão, quer dizer, as estruturas do universo perecerão, mas tu permanecerás.
Todos eles, toda a estrutura do universo, como um vestido envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo. Tá? O céu se degrada, o universo se degrada, Deus não se degrada. O universo se enfraquece, Deus não enfraquece. A natureza se perturba, Deus não se perturba. Então o salmista faz esse paralelo. Deus é o fundador do universo, Ele é eterno, o universo é descartável. O homem ligado a Deus permanecerá para sempre. Isso é muito bonito. Então, enquanto permanecer o universo, a criação de Deus permanecerá. E não havendo mais o universo, ainda assim, nós estaremos com o seu Criador. É o Salmo 102, seria bom a gente ler novamente em casa. Obrigado por sua atenção tão gentil, obrigado por aqueles que ouvirão depois na televisão. E voltemos na próxima quinta-feira e vamos orar pelos doentes, pelos enfermos e agradecer a Deus. Que bom a gente estar bem para estar aqui, né? Que legal, que bom. Deus é muito bom, Ele é maravilhoso. E o salmista disse, se nós constatamos que Ele é maravilhoso, louvemos o seu nome, engrandeçamos o seu nome, adoremos o seu nome. E assim, Deus é o nosso Deus, a quem nós conhecemos. Que o Senhor cuide de nós. Amém.